Boa, maravilha, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo. O cenário está um pouco diferente, mas isso não impede nós de fazermos um conteúdo para vocês. Foi até bom. Ontem eu não consegui fazer os resultados das empresas que saíram. Se não me engano, foi Engie e Vivara. E nós estamos aqui para dar uma olhada nos resultados. E foi até bom porque as apresentações saíram hoje, por causa das teleconferências que aconteceram. E aí nós teremos a disponibilidade de ver estes materiais, tá? Então, sem mais delongas, vamos para a tela do nosso computador. Estamos aqui com a apresentação de Engie. Eu acho que se nós visualizarmos somente o que a Engie apresentou aqui no, no resultado na apresentação, já vai ser suficiente, porque ele vem com 40 páginas nesse material muito extenso, mas vamos lá para cima, né? Lembrando que eu estou fazendo um react, tá? Não é como se fosse um react, mas eu não olhei para esses resultados antes. Então vamos fazer aqui uma espécie de react juntos, tá? Vamos pegar aqui uma cor diferente de Engine. Então primeiro tem aqui os destaques do operacionais, depois ele vai falando um pouco sobre cada tema assim do trimestre. Então por isso que é uma apresentação um pouco mais extensa. Vamos para cima então com os destaques e indicadores ESG. Então o que ele traz primeiro? Que o conjunto eólico Serra do Açuará já está com 100% aqui concluído. Tem um conjunto fotovoltaico também que está sendo construído. Então, esses são os destaques aqui dos CAPEX, né, do investimento que a Engie está fazendo à medida que o tempo vai passando. Ganhou um troféu, legal. Ganhou o Great Place to Work aqui no Brasil, outro prêmio, né, como um dos melhores lugares para se trabalhar. E aqui adquiriu aqui as unidades hidrelétricas, né? Santo Antônio do Jari, Cachoeira, Caldeirão, que traz aí mais um portfólio de geração de energia para a companhia. Isso aqui é interessante, ó, isso aqui eu não estava por dentro, tá? Então, teve aqui um aumento de capital social com emissão de novas ações, então vai ter bonificação aí, então uma nova ação vira 2,5 ações ordinárias, isso aqui é muito importante. Então, isso aqui é muito interessante. Para o acionista, isso aqui é um, um evento de bonificação, é uma boa notícia sempre. Aqui vamos para os destaques financeiros, né? Então, primeiro tem aqui o EBITDA. O EBITDA, ele subiu no trimestre, isso foi muito positivo, né? Não teve efeitos não recorrentes aqui. Nos 9 meses teve um efeito não recorrente aqui, mas já está gerando aqui um valor um pouco mais acima do que os 9 meses do ano passado, né? Então, o, a empresa tem gerado caixa suficiente, já está com um desempenho superior. Isso aqui é boa notícia, né? Lucro líquido também veio com avanço de quase 10% aqui no trimestre. Isso é muito positivo. E também veio com avanço, não veio com avanço ainda, porque teve um não recorrente não monstruoso aqui, mas até porque o segundo trimestre, não sei se vocês se lembram, mas o lucro líquido veio um pouco machucado na Engie, então nos 9 meses não tem esse mesmo efeito, tá? E aqui alguns drives, né? Então, geração tá fazendo bom resultado, mais 179 milhões na geração, mais 43 milhões na transmissão, e aí a TEG trazendo aí algum resultado para a Engie de alguma maneira. E aí tem aqui a depreciação e amortização, resultado financeiro e imposto de renda subiu aqui 21 milhões. Então, acho que a principal notícia é o resultado financeiro que baixou um pouquinho, né? Então, isso aqui é boa notícia, porque a dívida da Engie tem pesado, né, na geração de resultados da companhia. Aqui vem os indicadores ESG, né? Então, toda aquela coisa, a gente gosta de trazer as mulheres aqui na posição de trabalho, né? Então, tá aumentando pouco a pouco, tem aqui a saúde e segurança, que é importante, investimento em responsabilidade social. Isso aqui são indicadores mais de ESG mesmo. É importante a empresa trazer, mas para o investidor isso aqui não é tão importante assim. Destaques operacionais. Nós vamos, então, olhar um pouco para a disponibilidade, né? Então, a empresa está trabalhando muito com geração e transmissão. Então, nas hidrelétricas teve maior geração no trimestre, nas eólicas também, nas hidrelétricas.
na transmissão, disponibilidade de quase 100% da energia. Eh, Isso contribui aqui para maior geração de resultado da companhia. Aqui o cortei antes, né, a gente já tentou explicar um pouco desse conceito aqui. É um momento que a gente tem ali a a a indisponibilidade da energia, né, então, eh, aqui em relação à à geração de energia eólica e solar, o curtailment é maior, mas nada que atrapalhe tanto assim o negócio, né, então, eh, teve aqui a aquisição de usinas também nesse no meio, né, que adiciona capacidade de megawatts, né, então tranquilo. Aqui é a geração de energia, né, então ela trabalha muito com geração de energia, teve um incremento, né, com as usinas eólicas e solares, clima ameno e carga fraca reduziram a geração hídrica no trimestre. E isso, de fato, né, então a empresa tem diversificado a sua forma de gerar energia. Então, eh, e a eólica com muita relevância agora, e eh, e a solar aqui ganhando também um pouco de destaque, né, e a hidrelétrica teve um pouco de, menos geração, porque nos 9 meses, né, mas nos no terceiro trimestre aqui, ficou um pouco que quase que na mesma, né. E aí teve a geração por fonte complementar aqui. E aí vem a comercialização de energia, né, então a Engie trabalha muito com a comercialização de energia em mercados, e aqui ela vai mostrar um pouquinho da estratégia que ela tem feito. Então ela pode vender lá no mercado regulado ou no mercado livre, né, e, isso tem ela tem uma projeção aqui do balanço de energia no ano, ela vende um pouquinho mais no mercado livre do que no mercado, regulado, né. E tem aqui um pouco de energia disponível à venda, mas a ideia é que essa energia disponível aumente ainda mais, né. Então, preservação de reserva para proteção contra risco hidrológico, né, então é importante, à à medida que os anos vão passando, o risco de gerar energia através das hidrelétricas vai ficando um pouco mais arriscado, e aí nada melhor do que diversificar com a eólica, com a solar, que é o que ela tem feito nos últimos tempos, né. Aqui expansão, então isso aqui é importante demais para o investidor, porque mostra o quanto a empresa está fazendo avanços no que tange a sua capacidade, né, de geração de energia e também, na construção de transmissores, que é um negócio que ela tem entrado muito nos últimos tempos, né. Então o avanço dessa desse conjunto eólico já está em 100%, já deve estar praticamente com funcionamento, investimento de quase R$ 6 bilhões, que gera aí 188 aerogeradores, né. Começou a construção em 23 e a operação vai começar aí de forma gradual, até o último trimestre desse ano. Então, muito interessante aqui que a capacidade que ela vai, nos dar aqui de crescer a geração de energia, esse é um projeto muito interessante da Engie. Aqui o projeto fotovoltaico, né, então eles deram um pouco de destaque também lá nos destaques, né, deste conjunto fotovoltaico, já está em 99%, né, também está aqui com a operação começando de forma gradual, lá no Rio Grande do Norte, e a galera já está aí contando com o comissionamento de usina, né, então, em fase de testes também, essa usina aqui. Aqui a transmissão, então é bom ver o status desse projeto, né, então ela está com RAP aqui de 283 quase milhões, prazo de concessão de 30 anos, tem um CAPEX enorme aqui da ANEEL sendo implementado, e a ideia é que tenha uma linha de transmissão aqui pegando da Bahia até o Espírito Santo. O prazo de concessão é enorme e o prazo limite para início de geração é até março de 29, e ela vai começar a ganhar esse RAP, que é a receita anual permitida, né, para essa linha de transmissão. Então é um projeto que ela está investindo bastante dinheiro e nós esperamos retorno na receita geral da companhia aqui. Outro projeto de transmissão, né, então nós temos que tem aqui
para dezembro de 29, né? Tem uma que sai lá do Espírito Santo e vai até Minas Gerais, outras aqui em construção no estado do Paraná e do Santa Catarina. Então, eh 5% de RAP total do projeto em 18 de julho de 25, né, então tá começando a ter uma transmissão aqui, ainda muito pouco do que ela tem aqui de RAP contratado, né. Então, muito interessante aqui esse outro projeto que está sendo implantado, que a Engie está fazendo aqui o investimento. Ah, outra expansão, que é a unidade hidrelétrica, né, lá em Giraú, muito interessante aqui a produção de energia que subiu muito de um trimestre para o outro e, ela já está aqui em plena, está aqui na verdade expandindo um pouco da geração de energia, né, isso que é interessante demais. E tem outros projetos, né, tem os outros projetos aqui de geração, de transmissão, tem projetos em desenvolvimento aqui, então são vários projetos que adicionam a capacidade de produção energética da Engie em vários estados do Brasil. Isso aqui aumenta a operação do resultado. Aí o desempenho financeiro, aqui a gente vai para a parte que propriamente dito nos interessa. Então aqui a Engie demonstra que está fazendo uma performance financeira resiliente, então está fazendo muitos investimentos, alavancagem de 78%, né? Está entrando no negócio de transmissão, tem aqui uma capacidade instalada que está aumentando também, isso que é muito bom. E aí, ela está compondo o resultado dela, que veio de um negócio de geração apenas lá em 2016, ela está diversificando o negócio com transmissão e com a TEG também, né, que é a transmissão de gás lá. Então, o lucro líquido veio aqui em já mais 106% nos 9 meses aqui desde 2016, dividendos aumentando, e o EBITDA também ajustado já subindo 72%. Então, aqui mostra um pouco da performance que a empresa está tendo, um ROI muito bom, né, um retorno sobre patrimônio, sobre capital investido também, muito interessante. E essas áreas estão representando aqui cerca de 65% do total do EBITDA da companhia. Então, isso aqui é monstruoso como a Engie está investindo nos últimos anos em aumentar a capacidade instalada, em ter mais geração de energia, né? E isso daqui, por isso que eu vejo com bons olhos quando o resultado financeiro pesa, porque acontece, a empresa está investindo e para colher no futuro, né? Aqui a evolução da receita operacional, né? Então dá para ver que era 2,5 bilhões e agora está em 3,3, crescimento de 31%. Então aqui você já dá para ver o peso da transmissão, né? Na adição de receita da companhia do terceiro trimestre de 24 até aqui. Estava fazendo algum trading também, né, trading, e estava fazendo aqui um bom volume de vendas também de energia, né. Então, acho que esse aqui é o principal ponto, né, com novos projetos de diversificação da, eh, da companhia em geração de receita e geração de lucro, consequentemente, que vai levar a empresa a ter melhores resultados, né. E aí vem os resultados de participação societária, né, que é a transportadora associada de gás, que é a TEG, né. Então, o lucro líquido está aqui em 948 milhões, contribuindo para o EBITDA. A receita operacional líquida veio em 2 bilhões da TEG, né. Então, isso aqui é muito importante para a companhia, essa participação lá na TEG, que contribui com 166 milhões para o EBITDA, né, e acaba compondo um pouco do lucro líquido da companhia também. A evolução do EBITDA, né, então o EBITDA teve boa evolução aqui de um trimestre para o outro. O EBITDA veio em 1,6 bilhões e agora veio em 1,8 bilhões aqui no terceiro trimestre de 25. E, apesar de um não recorrente aqui pequeno, mas, né, no geral teve aqui um bom comportamento, com um crescimento de 13% o EBITDA. Então dá para ver que a geração ainda é a maior fonte geradora de EBITDA, mas a transmissão está chegando, com aumento trimestre para trimestre, né? E
a equivalência da tag também com um aumento singelo aqui, né? Então isso aqui é importante, essa participação da companhia, essa diversificação de receita, de EBITDA e, porventura, do lucro líquido, né? E a evolução do lucro líquido, né, no trimestre, então veio 658 milhões, agora é 738 milhões. Então, mesmo que teve um resultado financeiro aqui de 79 milhões, teve uma depreciação aqui também, mas o lucro líquido subiu 12%. Se olhar no ajustado, sem o não recorrente, veio 10%. Ah, boa. Veio num bom crescimento, terceiro trimestre, considero um bom trimestre aqui para a Engie até aqui, dado que a receita operacional líquida cresceu 31%. Claro que o resultado financeiro vai acabar pesando um pouco para a companhia, mas é, é, isso aqui não teve um não recorrente, né? Mas enfim, acho que o resultado aqui ele é muito positivo para a companhia, dado aqui esses 79 milhões que pesa um pouquinho no resultado ainda e impede que esse crescimento veio ainda maior, né? Aqui o endividamento, né? Então, assim, o endividamento está equilibrado, né? Dívida líquida de 24 bilhões, né? Mas ela gera muito caixa, né? Então, a dívida vem aumentando ao longo dos anos. Claro, ela tem feito mais investimentos, mas ela tem quase 5 bilhões de caixa. Então, ela não tem aqui muito o que se preocupar com essa dívida. Não sei se em outro slide vem em relação ao dívida por EBITDA, né? Dívida líquida pelo EBITDA, mas assim, deve estar em 3 vezes, em 4 vezes, não, em quase 3 vezes, né? Alguma coisa desse tipo. E aí ela tá com um cronograma para vencer essa dívida lá em 2046, então a empresa está olhando para o longo prazo para crescer, está usando de endividamento e acho que isso aqui é super tranquilo de entender, tá? O momento que a gente está vivendo de investimento massivo na transmissão, na geração de energia, de adquirência de unidade hidrelétrica e por aí vai. Os planos de investimento, né? Então, olha aqui, ó, os planos de investimento, eles envolvem capital de terceiros, né? Principalmente, mas aí a gente vai começar a desinvestir lá para 2027 e a ideia é que amortizem essa dívida daí para frente, né? Aqui é a política de dividendos, então sempre foi uma empresa que paga muito dividendo, o dividend yield fica baixo assim porque, né, dividend yield, né, não dá para ficar discutindo sobre dividend yield. Quem fica procurando por dividend yield completo, é, é um completo desinformado, né? Porque é, você fica, é, você faz um filtro que acaba tirando empresas boas da sua carteira, né? Enquanto você tem que olhar o quanto ela está pagando de dividendo por ação, que tem aumentado ao longo do tempo, né? Em 2015 pagava R$ 1, agora está pagando R$ 3 e no primeiro semestre aqui pagou um pouco menos, mas deve aumentar com o segundo semestre, onde ela paga mais dividendo de forma massiva, né? Mas tem aqui no estatuto 30% do lucro líquido distribuível e payout mínimo de 55% do lucro líquido distribuível, né? De forma semestral. Então, nesse semestre ainda não fez nenhum, nenhuma distribuição, deve fazer, e esse valor deve continuar aumentando do valor pago por ação, né? Aí o material de apoio, imagino que aqui eu gosto de ver a tabelinha, né? Eu sempre gosto de ver essa tabelinha. Então, olha aqui, ó. A receita operacional vindo forte, crescimento de 31%, né? O EBITDA também veio com crescimento de 13%, muito bom. O ajustado veio em 12%. O EBITDA, pela receita operacional líquida, veio um pouquinho menor, né? Mas teve um não recorrente, eu imagino. E aqui, olhando para o ajustado, também teve uma queda, né? E aí o lucro líquido veio crescendo 12%, né? No ajustado 10%, quase. É um número muito bom. Então, não tem muito o que reclamar aqui. A dívida líquida eh teve um aumento, né, e aí, a gente encerra aqui um pouco do resultado da companhia, e para baixo vem as coisas eh de ESG, né, a gente não está muito interessado nisso, mas a energia, né,
vendida, megawatts vendidos foi maior, 15%. Então isso aqui também foi contribuição lá na receita operacional líquida de forma, expressiva, né. Aqui o portfólio, né, que a empresa tem, então olha só, tem muitas hidrelétricas, tem usinas complementares, já está entrando aqui com a transmissão de, em 1, 2, 3, 4 pontos, né, tem gasoduto, então tem aqui, um portfólio amplo na geração eólica, na geração solar, nas hidrelétricas com água e na transmissão de energia. Presença muito, angular dentro do país aqui. Balanço de energia, né, beleza. Aqui é a tag, né, então a receita total aqui, eh, eles fazem um compilado da receita aqui, aí vem aí a dívida líquida por EBITDA da tag, né, 2,10 aqui e passou para 1,94, então tá tranquilo demais, beleza. Aqui a força de trabalho, cresceu um pouquinho aqui a força de trabalho, eles mostram por gênero e por formação, aquela informação de sempre que a Engie sempre traz ao longo dos trimestres. Aqui os indicadores de sustentabilidade, e aí a apresentação se encerra. Bom, e, eu não sei se vale a pena, eu acho que não sei, tá. Vamos dar uma olhada. Eu não sei se vale a pena eu dar uma olhada para os resultados lá do press release. Vamos abrir aqui. Não, acho que não chega não chega a ser um exagero dar uma olhada, mas claro, um resultado tão extenso quanto a apresentação, né. Vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente acha algo de interessante. Mas aí só vai vir mais escrito mesmo, né. Acho que a gente não precisa tanto olhar para cá, a gente viu essa tabela lá, né, viu lá os Great Place to Work, né, não não tenho por que olhar, assim, para o release, tá. Hã, mas vamos dar uma olhada, vamos ver aqui, vamos passar o resultado, eh por cima, né. Aqui a estrutura, né, a estrutura societária da tag, né, beleza, ok. Aí tem os projetos em desenvolvimento, achei ela vem com a mesma linha de história, né, de raciocínio, né. Aqui o Giral, né, que tem participações, né, a Eletrobras tem participação lá também, né. Aqui, aqui, ok. Aqui as transmissões, né, a linha de transmissão, exploramos lá, Capex estimado em 3 bilhões, RAP de 270 milhões, né. Então, é um baita resultado, mas um contrato grande, que acho interessante, né, esse contrato de 30 anos é muita coisa, né. Aqui no Rio Grande do Norte, beleza. As gerações de energia solar, né. Aqui a gente não tem muito o que, eh confiabilidade elétrica, né, disponibilidade externa, mais ou menos aquilo que eu tentei explicar ali, o esse conceito ele não vem, assim, de cabeça tão forte assim, mas dá pra gente olhar lá na apresentação institucional o que que é isso, né. Eu acho que a gente encerra por aqui, tá, esse vídeo, e aí nós vamos encerrar, claro. Deixa eu ver se tem aqui nota. Tem nota 5. Então vamos encerrar com o nosso clássico comentário aqui dentro do Fundamentei, e a gente volta para encerrar o vídeo, tá ok? Até daqui a pouco. Boa, pessoal, sabia que eu ia me arrepender, deveria ter visto um pouco o press release. O press release é mais completo que a apresentação de resultados, mas eu quero voltar aqui para mostrar para vocês um pouco do porquê que a receita cresce tanto, mas o lucro líquido cresce bem menos na variação, e eu preciso mostrar isso para vocês. Então, eu não estou aqui no PDF lá, que eu consigo, fazer os círculos, mas o que que é importante salientar? Os custos operacionais da empresa aumentaram muito, 49% contra 31% do avanço da receita. E os principais pontos aqui é as transações no mercado de energia do curto prazo, que aumenta muito de um trimestre para o outro, e
também o custo de implementação de infraestrutura de transmissão. Então, como a empresa está investindo para avançar com as suas linhas de transmissão, ao mesmo tempo que ela vai ativando essas linhas de transmissão, ela tem esses custos, mas depois ela ficaria isenta destes custos. Então, isso pressiona o lucro bruto, que varia apenas 14%, e daí para baixo, o trabalho da empresa foi um pouco mais magistral, porque as despesas com vendas, elas avançam somente 7% aqui. Então, gerais administrativas com um crescimento relativamente baixo, tanto para o trimestre quanto para os 9 meses. Tem um resultado de equivalência operacional que também diminuiu no trimestre contra trimestre, mas eu acredito, tá? Depois a gente pode confirmar isso, que a Engie diminuiu participação lá na Tec. E aí, isso faz com que o lucro antes do resultado financeiro e tributo sobre lucro varie 10%, e mesmo com a variação do resultado financeiro indo a 16% acima, o lucro ele fica aqui no 7%, e o lucro líquido do exercício fica aqui em 12%. Então, é bom demonstrar isso daqui, e mais para cima tem explicações do porquê que o custo bruto, que o custo operacional da empresa cresce tanto e acaba machucando aí um pouco o lucro líquido. Mas vamos aos nossos destaques. Bom, receita operacional crescendo de forma monstruosa, né? Quase 32%. Os custos operacionais também cresceram bastante e atrapalha as linhas para frente, como eu acabei de mostrar na tabela, mas não foi capaz de brecar o avanço no lucro líquido da companhia. E o EBITDA veio com porcentagem menor sobre a receita operacional líquida, mas também veio com avanço, e aí mesmo com o aumento nos custos operacionais da companhia, o lucro líquido vem com avanço de quase 10%, que é uma ótima notícia, porque a Engie está pagando um preço para crescer no futuro, e aí esse custo para crescer, que é a depreciação, que vem com os investimentos, a conexão, os serviços, acompanha a receita, então a receita acaba crescendo, mas o custo também acompanha esse crescimento de receita e acaba achatando um pouco o lucro de forma percentual. E aí, além dos custos com crescimento, é importante salientar que como a dívida da Engie, ela, mesmo que tenha baixado e nós estamos com um período de taxas de juros mais altas, esse item do resultado acaba baixando ainda mais os resultados da companhia. E mesmo assim a companhia conseguiu avançar com 10% acima do seu lucro, o que torna esse resultado magistral, um resultado acima da média para a Engie, um release excelente para o trimestre, para o terceiro trimestre de 2025, porque conseguiu fazer algo que é difícil fazer, né? Você investe muito, daí você precisa acionar as suas receitas novas, mas com um custo maior, e ainda vem a despesa financeira e ainda consegue avançar no lucro. Então foi um resultado interessante para a Engie, e nós encerramos nosso vídeo por aqui. E você, o que você achou do resultado de Engie? Comenta aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o joinha, isso ajuda muito o canal a prosseguir, a continuar com que esse trabalho seja feito. E esse é o Lenda em Movimento sempre. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!